Olha aí, pessoal, quem poderia imaginar, não é? Que o mercado não acreditou naquela lorota do Haddad, supostamente autorizada pelo Lula, de redução nos gastos, de corte nos gastos para este ano e especialmente em 2025. Pois é, o mercado acredita que alguma coisa vai ser feita nesse sentido, provavelmente para dar algum grau maior de segurança para o que foi dito, para não ficar tão feio assim para o governo Lula, mas ninguém compra os números que foram apresentados pelo Haddad. E, na verdade, as projeções demonstram aqui que, de fato, as coisas não serão tão boas quanto o mar de rosas que foi apresentado pelo Haddad, que, aliás, não é mar de rosas nenhum. O que ele falou era apenas uma gota no oceano dos problemas fiscais do Brasil, né? Então, principalmente o pessoal não acredita que o Lula vai propor o bloqueio necessário para impedir o risco fiscal de avançar e tudo mais. E o Lula não colabora muito, né? Porque, na verdade, lá na reunião do Mercosul e tudo mais, ele falou que o governo dele aí tem compromisso em reduzir o déficit sem comprometer investimentos. Aí fica difícil, né, meu amigo? Vamos conversar então sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Qual que é o ponto aqui em questão? Uma análise feita pelo pessoal aqui, o BGC Strategy, né? Analisando 40 players do mercado, gente do mercado financeiro, com as estimativas, as expectativas a respeito do cumprimento daquilo que foi prometido pelo governo Lula, né? Primeiro, contingenciamento do que fosse necessário, nas palavras do Haddad, para 2024, e, em segundo lugar, o valor já de cortes de pente fino de 26 bilhões de reais para 2025. O Haddad deixou muito claro que essas duas coisas iriam acontecer. Eu já falei que não há expectativa de ter um contingenciamento muito grande. Dia 22 agora, que é quando o relatório bimestral da situação fiscal vai ser apresentado, e não há perspectiva também de ter aquele valor todo prometido pelo Haddad para 2025, até porque muita coisa depende do Congresso Nacional. Prometeram aí uns ovos que a galinha ainda não havia botado e nem se sabe se ela vai querer botar esses ovos também, né? Então, dos players que foram consultados aqui, né, mais da metade esperam que, na verdade, as medidas de contingenciamento fiquem entre 5 e 10 bilhões de reais, e outros 45 estimam que vai ficar acima disso, sendo que 14% acreditam que, na verdade, o bloqueio, o contingenciamento, pode chegar a 20 bilhões de reais ou mais. O pessoal aqui é bastante crédulo, né? Essa é a grande verdade. Então parece que todo mundo acredita que algo vai ser feito de contingenciamento aí, né? Então, o pessoal também fez a avaliação da expectativa do mercado e, na verdade, 19% do pessoal do mercado em si, eles são gestores de fundos ali e tudo mais, então eles são uma cabeça do mercado. Tem um pessoal aqui mais do chão de fábrica do mercado também. Eles avaliam que 19% desse chão de fábrica do mercado acredita que o governo consiga revisar aí 20 bilhões de reais ou mais do que isso em gastos já no próximo relatório aí, né? Quanto ao pente fino de 2025, 92% acreditam que pode ser feito um corte de até 20 bilhões. Isso aqui pode ser menos, inclusive, né? Menos quanto, né? 60% acreditam que vai ser 10 bilhões, né? Desse valor aí total. Ou seja, a esmagadora maioria do mercado não acredita que o Haddad vai entregar o que ele prometeu, sendo que 60%, uma maioria substancial, acredita que não vai ser nem a metade do que foi prometido. 10 bilhões de reais de economia, que, ok, é algum dinheiro, mas convenhamos, se 26 bilhões não chegava nem perto de resolver o problema fiscal de 2025, 10 bilhões não faz nem cócegas, né? Essa é a verdade, portanto. E a maioria aqui, 3/4 dos entrevistados,
não acreditam que vai haver aumento de juros pelo Banco Central aqui neste ano. O pessoal acha que vai terminar em 10,5%, eu também acho que vai ficar nesse patamar aí, né? Não que eu seja nenhum especialista na área, mas eu gosto de dar meus palpites também nesse sentido. Ou seja, o mercado não está nada confiante com aquelas duas promessas feitas pelo Fernando Haddad, né? Então, é de se esperar, inclusive, que o pessoal tenha esse tipo de perspectiva aí, porque, na verdade, é o que tudo indica. Não há um grande esforço, essa é a palavra que procurei, com tanto empenho, não há um grande esforço do governo Lula para cortar o que tenha que ser cortado nessa história, porque, na verdade, né, estima-se aqui que pelo menos 35 bilhões de reais tenham que ser contingenciados nas despesas do governo previstas para que ele consiga, aí, com boa fé, com muita boa vontade, com muito esforço, ficar dentro da banda da meta da inflação. Da meta fiscal, né? Que seria a meta, o centro dela é 0 a 0, equilíbrio fiscal esse ano. Mas tem uma banda aqui de 0,25% do PIB que deve dar quase 30 bilhões de reais. Então o pessoal está chutando aí na faixa de 70, 80 bilhões de reais de déficit para esse ano, que precisam de um esforço grande para haver, de fato, um corte por parte do governo Lula que seja substancial, um contingenciamento que faça diferença nessa história aí, né? Então, a notícia dos 10 bilhões de reais de contingenciamento já tinha circulado. Eu já até falei aqui no canal que alguém deixou vazar. Geralmente essas informações vazam com permissão, tá? Não é o pessoal que paga de doido e sai falando, não. Os chefões permitem que isso vaze. E provavelmente, se esse for o valor revelado no dia 22, no relatório bimestral, o mercado vai ficar de péssimo humor, porque eles gostariam aí, parece que o mercado receberia bem, algo entre 15 e 20 bilhões. Mas convenhamos que na portinha das eleições o governo contingenciar isso aqui tudo é pouco provável. Eu acho mais provável, assim, eu ficaria surpreso se o governo fizesse algo na faixa de 10 bilhões de reais mesmo, porque o meu palpite seria contingenciamento nenhum nesse momento aqui, até porque não vai dar tanto problema para o governo, essa é a verdade, o arcabouço fiscal não compromete tanto assim o presidente da República, né? E para complementar toda a desconfiança do mercado, que é mais do que natural, o Lula ainda me abre a boca, né? O pessoal fez ali até mostrando o quanto que o dólar caiu só porque o Lula ficou de biquinho calado, né? Boquinha fechadinha, o dólar cai, né? Mas ele não aguenta, ele tem que falar bobagem aí. E aí ele afirmou então aí, portanto, né, que o governo vai fazer a estabilidade fiscal aí e tudo mais, só que não vai cortar investimentos, vai continuar tendo os investimentos aí e tudo mais, né? Porque isso aí pode causar retrocessos e coisas do tipo. A grande questão é, o que são investimentos? Segundo o Lula, ele já falou aí que investimento, por exemplo, é você pagar um salário mais alto para o funcionário público. Isso para ele é investimento, né? As palavras dele aqui é que reduzir déficit fiscal sem comprometer a capacidade de investimento público é um compromisso da minha gestão, que obviamente não vai acontecer, não tem como. Para reduzir o déficit, é necessário cortar gastos. E a gente sabe aí que uns 90% do orçamento já são comprometidos com itens que não podem ser cortados. Tem que cortar nos outros 10% do orçamento do governo, que não é pouca coisa não, tá? 10% olhando parece pouco, mas o governo deve ter um orçamento aí de 3 trilhões, alguma coisa nesse sentido, dá algumas centenas de bilhões de reais, dá para fazer muita coisa, né? Só que a maior parte disso é o que se classifica geralmente como investimento. Então, se o governo vai cortar alguma coisa, tem que ser das despesas discricionárias, e elas tipicamente são investimentos ou são consideradas assim. Então não dá para fazer as duas coisas. Isso aqui é um oxímoro, né? É um paradoxo. Não dá para você dizer que vai reduzir o déficit fiscal e não vai reduzir os investimentos, vai manter os investimentos. As duas coisas não funcionam em conjunto.
E é por conta disso, do que tem sido olhado no contexto econômico brasileiro e do desastre que é o Lula falando toda vez que ele abre a boca, é algum desastre, alguma catástrofe, o mercado financeiro não está botando fé nas promessas do Haddad. Em breve a gente vai saber. A questão do contingenciamento, se de fato o governo vai bloquear o que for necessário, daqui a menos de 2 semanas a gente vai saber. Hoje, dia 10 de julho, dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 22 tem o anúncio do relatório bimestral. E quanto a 2025, se de fato o governo vai cortar 26 bilhões de reais, vai fazer um pente fino, no final de agosto a gente vai saber também. Em breve o mercado vai poder reagir da forma precisa, da forma mais precisa, a tudo isso que foi prometido pelo Lula e pelo Fernando Haddad. Mas me diga aí o que você achou dessa história. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.